Oi, tudo bom? Hoje vamos conversar sobre prólogos em histórias com exemplos. Vamos começar falando que eu não fazia ideia de que existem pessoas que não leem o prólogo. Tá tudo certo, né? Cada um faz as suas escolhas aí nas suas leituras, mas, meu Deus, é muito sem paciência para não ler um prólogo. Acredito que foi porque leram alguns prólogos aí que não gostaram e aí decidiram que iam pular todos os outros. Eu nunca pulei prólogo, mesmo aqueles que eu não gostei tanto, porque, né, eu acredito que eles estão ali por algum motivo. E aí essas experiências que a gente tem com as nossas leituras, quando a gente está escrevendo, chega aquele momento em que a gente se pergunta: eu deveria ou não deveria escrever um prólogo para minha história? Olha, vamos começar falando que se você quer escrever um prólogo para sua história, você escreve, minha filha. Se você acredita que o seu prólogo está acrescentando alguma coisa para a sua história, então vá em frente e escreva. E aí você faz algumas considerações, e é delas que a gente vai falar aqui. E não existe um tipo de história que precisa ter prólogo e um tipo de história que não precisa. Vai depender muito de cada um. Prólogo é uma parte da abertura de um livro que é, de alguma forma, diferenciado do resto dos outros capítulos, seja em estilo, linha do tempo ou ponto de vista. Às vezes também é usado um documento, um e-mail, uma carta ou uma entrada de diário. Então vamos lá, algumas coisas para considerar quando você está pensando aí escrevendo o seu prólogo. A primeira pergunta sempre é necessário? Acrescenta alguma informação muito importante que o leitor precisa saber logo? E essa informação não é algo que pode ser desenvolvido no meio da trama ou no primeiro capítulo? Se pode ser desenvolvido no meio da trama, não tem por que colocar num prólogo. E se é uma informação que você tem como colocar no primeiro capítulo, não precisa de prólogo. Mas você acha mega chique colocar prólogo no livro e você quer colocar porque você trabalhou em um ali todo poético. Então como é que faz? Esse prólogo, ele tem que chamar atenção. Ele tem que ser interessante e curto. Geralmente são curtos ou pelo menos menores que os próximos capítulos. Porém, está tudo bem ele ser tão longo quanto os outros capítulos, desde que ele seja necessário, importante para o enredo como um todo e interessante. E claro que chamar a atenção e ser interessante depende aí de algumas variáveis, né? Do público para quem você está escrevendo, do tipo de história que você está contando, do gênero e outras coisas. Mas em um geral, está chamando a atenção? Está interessante? O prólogo vai ser a porta de entrada, a primeira impressão do seu leitor, e você quer que ele esteja mega interessado para continuar. Você não quer que o leitor pense que ele não sabe o que ele está lendo. Então, muito cuidado para não ser muito misterioso e confuso. E pode ser que você tenha aí vários exemplos de prólogos confusos e misteriosos que você super amou, que te deixaram interessado em continuar a história, que fizeram sentido. Mas aí são casos e casos, né? Então, em um geral, é importante que você se pergunte: a história do livro, o enredo como um todo, se beneficia desse prólogo? A experiência do leitor vai ser melhor tendo conhecimento do que é apresentado nesse prólogo? Me conta aí nos comentários qual que você acha que foi o melhor prólogo que você já leu. Vamos ver então alguns exemplos de prólogos. Como eu vou estar falando do começo das histórias, eu acredito que não vai ter grandes spoilers. Porém, fica aqui o aviso caso você não queira saber sobre o prólogo dessas histórias. Lembrando que muito do que eu vou estar falando aqui é da minha interpretação desses prólogos. Pode ser que você não concorde com as coisas que eu estou dizendo e está tudo bem. A ideia aqui é a gente estar aprendendo sobre prólogos que deram certo em um geral. O primeiro é geralmente muito usado como exemplo quando se fala de prólogos e aqui não seria diferente. O prólogo de Crepúsculo, de Stephenie Meyer. Podem falar o que vocês quiserem dos livros dos vampiros que brilham no sol, mas esse prólogo é genial. O prólogo de Crepúsculo é curto, ele nem dá a página toda. O prólogo segue a mesma narração do livro todo, que é em primeira pessoa, mas tem uma mudança de linha do tempo, pois o prólogo é numa cena do futuro. Ela já abre dizendo: nunca pensei muito em como morreria, embora nos últimos meses tivesse motivos suficientes para isso, mas mesmo que tivesse pensado, não teria imaginado que seria assim. Digamos que você não sabe nada sobre a história e você cai de paraquedas nesse prólogo, você já pensa: amiga, como assim morrer? Tem pensado muito em como morreria, amiga? Aí ela fala brevemente sobre um caçador, sobre estar morrendo no lugar de alguém que ela ama e sobre a ida dela para Forks, dizendo que não consegue se arrepender. Quando a vida lhe oferece um sonho muito além de todas as suas expectativas, é irracional se lamentar quando isso chega ao fim. Sem falar que no prólogo tem um plot twist. E é necessário para nos deixar curiosos sobre a história, porque no começo não está acontecendo muita coisa. A gente está conhecendo mais da Bella, da mudança dela para Forks e o quanto a cidade é pacata. E aí, com o prólogo em mente, a gente fica se perguntando: minha filha, que sonho é esse nessa cidade do nada que vai te levar para possível morte? O próximo é o prólogo de Porém Bruxa, da Carol Kiovato.
Esse é um prólogo para a gente se ambientar e para conhecer um pouquinho mais da personagem principal. E é ela também que está narrando o prólogo, assim como o resto do livro. Esse prólogo é um ótimo exemplo de mostrar e não contar. Já no começo dele a gente entende que está no Brasil, no metrô de São Paulo, e que a personagem principal está investigando um terremoto não natural. Aqui ela já mostra que ela é uma bruxa. E aqui você pode argumentar que eu já sei que ela é uma bruxa por causa do título, ou porque eu li a sinopse. Eu concordo, porém, a gente não sabe que tipo de bruxa ela é. Ela usa flores no cabelo, tem varinha, o quê? Então ela está mostrando muito do tipo de bruxa que ela é, né? Ela é bem urbana, ela está investigando auras bruxas que não são desse mundo ou algo do tipo. Ele chama a atenção porque estamos sempre aqui por bruxas brasileiras, não é mesmo? É interessante, curto e necessário. Só com o prólogo a gente já conhece muito dessa personagem pelas atitudes e a maneira de falar. Nos aproximamos mais do mundo no qual ela vive, investigando essas forças sobrenaturais em São Paulo. Então ela já deixou ali várias ideias plantadas que ela vai melhor desenvolver no enredo. O sabor desse prólogo. O próximo é o prólogo de Sombra e Ossos, que não é chamado de prólogo, Leigh Bardugo chama só de antes. Minha teoria é que Leigh Bardugo sabe que o pessoal não gosta de ler prólogo, fica pulando, então ela botou um fantasiado de antes. Mas é um prólogo, irmã. O livro é narrado em primeira pessoa, porém o prólogo está em terceira pessoa e é um flashback, conta do passado dos personagens. Para a gente saber de onde eles vieram, o relacionamento deles e também para entender um pouquinho mais sobre o mundo no qual eles estão inseridos. É curto e interessante e já planta algumas ideias que vão ser melhor desenvolvidas no resto da trama. E o seu prólogo está chamando a atenção, é interessante, curto e com informações vitais que vão contribuir para o enredo como um todo e para a experiência do leitor? Me contem aí nos comentários o que vocês acham sobre prólogos e se você é uma das pessoas que pula eles, me conta aí qual que foi o prólogo que lhe traumatizou. Muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no Xícara Quente, caso vocês ainda não sejam inscritos, e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!